A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 107 do nosso podcast A Bíblia em um ano, leremos os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Juízes. Concluiremos o livro de Ruth no seu último capítulo, capítulo 4, e leremos o capítulo 6 de Provérbios, dos versículos 1 ao 11. Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém. Ele falou a eles e a todo o clã de seu avô materno: Dizei a todos os habitantes de Siquém: o que é melhor para vós? Que dominem sobre vós 70 homens, todos eles filhos de Jerobaal, ou que domine sobre vós um homem só? Lembrai-vos também de que eu sou vosso osso e vossa carne. Os irmãos de sua mãe repetiram todas essas palavras aos habitantes de Siquém, e o coração deles inclinou-se para Abimeleque, pois diziam: é nosso irmão. Deram a Abimeleque 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, e ele contratou alguns vadios e insolentes que o acompanhavam. Depois foi à casa de seu pai em Efra, e matou seus irmãos, os 70 filhos homens de Jerobaal, sobre a mesma pedra. Restou somente Joatão, o filho caçula de Jerobaal, porque se tinha escondido. Então todos os habitantes de Siquém e de Bet-Melo se reuniram, e junto ao carvalho que se ergue em Siquém, proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e pôs-se a gritar em alta voz: Ouvi-me, habitantes de Siquém, e Deus vos ouça. Certa vez as árvores puseram-se a caminho a fim de ungir um rei para si, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem tu reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das árvores? As árvores disseram então à videira: Vem tu reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu então reinar sobre nós. E o espinheiro respondeu-lhes: Se com lealdade quereis ungir-me como vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Caso contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. E agora vejamos se agistes com lealdade e retidão, proclamando rei a Abimeleque.
ou se agistes bem para com Jerobaal e sua casa e o recompensastes segundo o seu mérito. Pois meu pai lutou por vós, e arriscando a vida, libertou-vos do poder de Madiã. Hoje, porém, vos insurgistes contra a casa de meu pai, massacrando os seus filhos, 70 homens, sobre a mesma pedra. Proclamastes rei sobre os habitantes de Siquém Abimeleque, filho de uma escrava do pai, só por ser vosso irmão. Se, pois, agistes hoje com lealdade e retidão em relação a Jerobaal e sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e ele convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e devore os habitantes de Siquém e de Bet-melo. E saia fogo dos habitantes de Siquém e de Bet-melo, e devore Abimeleque. Então Joatão escapou e refugiou-se em Bara, onde se estabeleceu longe da face de Abimeleque, seu irmão. Abimeleque dominou sobre Israel durante 3 anos. Mas Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os habitantes de Siquém, e eles se rebelaram contra Abimeleque. Assim, caiu sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os habitantes de Siquém que o haviam ajudado a matar seus irmãos, a morte cruel dos 70 filhos de Jerobaal e a efusão de seu sangue. Os habitantes de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto das montanhas e roubavam todos os que passavam por aí, e Abimeleque foi informado disso. Veio então Gaal, filho de Obed, com seus irmãos. Passaram por Siquém e os habitantes confiaram nele. Saíram pelos campos, vidimaram as vinhas e pisaram as uvas. Depois organizaram festejos, entraram no templo de seu Deus, comendo e bebendo, e amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, bradava: Quem é Abimeleque para Siquém, para que o sirvamos? O filho de Jerobaal e seu intendente Zebul, acaso, não são apenas servos dos homens de Emor, o pai de Siquém? Por que serviríamos a Abimeleque? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: Aumenta teu exército e vem. Ora, Zebul, príncipe da cidade, ouvindo o que Gaal tinha dito, ficou extremamente irado. Às escondidas, enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Olha, Gaal, filho de Obed, e seus irmãos vieram a Siquém, e estão instigando a cidade contra ti. Portanto, sai de noite com as tropas que estão contigo, e fica escondido no campo. De manhã cedo, ao nascer do sol, cai de repente sobre a cidade. Quando Gaal e suas tropas estiverem saindo contra ti, faze com ele o que tua mão conseguir. Abimeleque levantou-se então de noite, com todo o seu exército, e pôs emboscadas em 4 lugares perto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e ficou parado à entrada da porta da cidade. Abimeleque, por sua vez, saiu das emboscadas com todo o seu povo. Quando Gaal viu aquela gente, disse a Zebul: Olha, uma multidão vem descendo dos topos dos montes. Zebul respondeu-lhe: Está vendo a sombra dos montes como se fossem homens. Gaal respondeu: Olha, há gente que desce do umbigo da terra, e outro esquadrão que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Então Zebul disse-lhe: Onde está a tua língua valente, tu que dizias: Quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Acaso não é este aqui o povo que tu desprezavas? Saí agora e combate contra ele. Saiu, pois, Gaal à frente dos habitantes de Siquém, e combateu contra Abimeleque. Abimeleque pôs-se a perseguir Gaal, que escapou. Muitos tombaram ao tentar alcançar a porta da cidade. Abimeleque deteve-se em Aruma, e Zebul expulsou da cidade Gaal e seus irmãos, não os deixando mais ficar em Siquém. No dia seguinte, quando o povo saía para o campo, e Abimeleque foi avisado disso, ele tomou sua gente, repartiu-a em 3 esquadrões, e emboscou-se no campo. Ao ver o povo sair da cidade, pôs-se em marcha, e o atacou. Abimeleque e seu esquadrão investiram e tomaram posição às portas da cidade, enquanto os outros 2 esquadrões caíram de repente sobre todos os que estavam no campo e os atacaram. Abimeleque combateu todo aquele dia contra a cidade, e depois de tomá-la, matou o povo que nela havia, destruiu a cidade e semeou sal sobre ela. Ao ouvirem isso, os habitantes da cidadela de Siquém entraram no abrigo subterrâneo do templo de Elberite, isto é, o deus do pacto. Informado de que os habitantes da cidadela de Siquém haviam se juntado ali, Abimeleque subiu ao monte Selmon com todo o povo que estava com ele. Munido de um machado, cortou um galho de árvore e, trazendo-o ao ombro, disse aos seus companheiros: Fazei depressa o que me vistes fazer. Então cada um deles cortou rapidamente um galho,
Depois, seguindo Abimeleque, cercaram o abrigo subterrâneo e o incendiaram. Por causa da fumaça e do fogo, morreram todos os que estavam na cidadela de Siquém, 1.000 pessoas, entre homens e mulheres. Abimeleque foi à cidade de Tebes, cercou-a e a conquistou. Havia no meio da cidade uma cidadela fortificada, onde se tinham refugiado todos os homens e mulheres e todos os habitantes da cidade. Tinham trancado a porta e subido para o terraço da cidadela. Abimeleque dirigiu-se à cidade e a atacou. Aproximou-se da porta da cidadela para atear fogo. Nisso, uma mulher jogou uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e fraturou-lhe o crânio. Abimeleque gritou logo para o rapaz, seu escudeiro: "Puxa da espada e mata-me, para que não se diga que fui morto por uma mulher." E o rapaz traspassou-o, e ele morreu. Vendo-o morto, todos os homens de Israel voltaram para seu lugar. Assim Deus retribuiu o mal que Abimeleque havia praticado contra seu pai, ao matar seus 70 irmãos. E todo o mal que os siquemitas tinham feito ele fez cair sobre a cabeça deles. Veio sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jorabaal. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, surgiu Tola, filho de Fua, filho de Dodo, da tribo de Issacar, para salvar Israel. Morava em Samir, na montanha de Efraim. Foi juiz de Israel durante 23 anos. Morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele surgiu Jair, o Galaadita, que foi juiz durante 22 anos. Teve 30 filhos, que andavam montados em 30 jumentos, e eram donos de 30 cidades em Galaade, chamadas até hoje aldeias de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os israelitas continuaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram aos ídolos de Baal e de Astarte, aos deuses de Arã, de Sidônia e de Moabe, aos deuses dos Amonitas e dos Filisteus. Abandonaram o Senhor, não mais o serviam. Então, a ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Estes, durante 18 anos, afligiram e oprimiram Israel. Todos os israelitas que estavam no Além Jordão, na terra dos amorreus em Galaade. Os amonitas até atravessavam o Jordão para combater contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim, causando grande angústia em Israel. Então os israelitas chamaram ao Senhor, dizendo: "Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus para servir aos ídolos de Baal." E o Senhor lhes falou: "Acaso, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalecitas e os madianitas vos oprimiam, e vós clamastes a mim, não vos salvei de sua mão? Mas vós me abandonastes e servistes a outros deuses, por isso não mais vos salvarei. E declamar aos deuses que escolhestes, que vos salvem eles na hora da aflição." Mas os israelitas disseram ao Senhor: "Pecamos, faze-nos o que for bom aos teus olhos, basta que nos libertes ainda hoje." Afastaram então os deuses estrangeiros de seu meio, e serviram ao Senhor, que não tolerou mais ver o sofrimento de Israel. Os amonitas se mobilizaram e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas se reuniram e acamparam em Maspa. O povo, aliás, os chefes de Galaade, diziam uns aos outros: "Quem começar a combater os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Galaade." Capítulo 11. Ora, o Galaadita Jefté era um valente guerreiro. Era filho de uma prostituta e seu pai era Galaade. Galaade tinha também uma esposa que lhe deu filhos, e quando esses cresceram, expulsaram Jefté. Diziam-lhe: "Não terás herança alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher." Por isso Jefté fugiu de seus irmãos e estabeleceu-se na terra de Tob. Juntaram-se a ele alguns vadios que saíam com ele a assaltar. Certo tempo depois, os amonitas entraram em guerra contra Israel. Quando os amonitas declararam guerra a Israel, os anciãos de Galaade foram buscar Jefté na terra de Tob. Disseram-lhe: "Vem para ser nosso comandante, para combatermos contra os amonitas." Jefté respondeu aos anciãos de Galaade: "Acaso vós não me odiais? Expulsastes-me da casa de meu pai. Por que recorreis a mim agora, quando estáis em aperto?" Os anciãos de Galaade responderam: "É por isso que agora voltamos a ti. Vem conosco para lutar contra os amonitas e ser o chefe de todos nós que moramos em Galaade." Jefté lhes respondeu: "Se me quereis de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, eu serei o vosso chefe." Os anciãos de Galaade lhes responderam:
O Senhor seja testemunha entre nós se não agirmos segundo tua palavra. Jefté acompanhou os anciãos de Galaade, e o povo o nomeou chefe e comandante. Em Maspa, Jefté repetiu diante do Senhor tudo o que antes havia dito. Depois, Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas, dizendo: Que há entre mim e ti para que me venhas combater em minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: É que Israel, ao subir do Egito, tomou minha terra desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolve-me pacificamente esta terra. Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos Amonitas, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou terra de Moabe nem a terra dos Amonitas, pois ao subir do Egito, Israel andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me, por favor, passar por tua terra. Mas o rei de Edom não atendeu. Enviou mensageiros ao rei de Moabe, que também não atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Depois, andando pelo deserto, os israelitas contornaram a terra de Edom e a terra de Moabe. Chegando ao oriente da terra de Moabe, acamparam do outro lado de Arnon, sem entrar no território de Moabe, pois o Arnon é a fronteira de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Ezebom, e disse-lhe: Deixa-me atravessar tua terra para chegar ao meu lugar. Mas Seom não confiou em Israel e não permitiu que atravessasse seu território. Ao contrário, reuniu todas as tropas e, acampando em Jaza, combateu Israel. Mas o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e toda a sua gente às mãos de Israel, que os derrotou. Israel então tomou posse de toda a terra habitada pelos amorreus. Israel apossou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. E agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante de Israel, seu povo, tu queres apossar-te da terra deles? Será que não basta possuires o que Camus, teu Deus, te deu em posse? Tudo quanto o Senhor, nosso Deus, conquistou à nossa frente é nossa propriedade. Será tu melhor que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Acaso reivindicou ele algum direito de Israel, ou com ele entrou em guerra? Israel habitou durante 300 anos em Ezebom e suas aldeias, Aroer e suas aldeias, bem como todas as cidades que estão nas margens do Arnon. Por que não as recuperastes durante esse tempo? Eu não cometi nenhuma falta contra ti. És tu que ages mal comigo, declarando-me guerra. O Senhor é quem julga. Julgue ele hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia enviado. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Atravessando Galaade e Manassés, Jefté passou por Maspa de Galaade, e daí marchou contra os amonitas. E ele fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté marchou contra os amonitas, combatendo contra eles, e o Senhor entregou-os em sua mão. Derrotou-os desde o Aroer até a entrada de Menite, conquistando 20 cidades, e até Abel-Carmim. Foi um grande golpe, e os amonitas ficaram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Maspa, sua filha veio ao seu encontro, dançando ao som do tamborim. Era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Ao vê-la, rasgou as vestes e exclamou: Ai, minha filha, tu me afundas no desespero. Tu te tornaste a causa de minha desgraça, pois fiz um juramento ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: Meu pai, se desse tua palavra ao Senhor, trata-me segundo a palavra que deste, porque o Senhor te concedeu a vingança contra teus inimigos, os amonitas. Depois disse ao pai: Concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre durante 2 meses para ir vagar pelas montanhas com minhas companheiras e chorar minha virgindade. Podes ir, respondeu ele, e deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelas montanhas a sua virgindade. Passados os 2 meses, voltou para seu pai, que cumpriu nela o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido homem. Daí vem o costume que se conserva em Israel. Todos os anos as filhas de Israel se juntam para relembrar, por 4 dias, a filha de Jefté, o Galaadita. Rute, capítulo 4. Booz foi para a porta da cidade e lá se sentou. Quando ali passou o resgatador de que tinha falado, ele lhe disse:
Fulano, para e senta-te aqui. Ele parou e sentou-se. Depois Boaz abordou 10 anciãos da cidade, pedindo que sentassem ali, e eles se sentaram. Em seguida, ele disse ao resgatador: a herança do nosso parente Elimeleque está sendo negociada por Noemi, que voltou dos campos de Moabe, para que tomes conhecimento na presença do que aqui estão sentados, anciãos do meu povo. Eu de minha parte te digo: se quiseres resgatar, resgata, mas se não quiseres resgatar, declara-o a mim, para que eu saiba, pois antes de mim não há outro além de ti que possa resgatar. Ele respondeu: eu quero resgatar. Boaz então lhe disse: no dia em que comprares o campo das mãos de Noemi, comprarás também Rute, a mulher moabita daquele que morreu, para restaurar o nome do falecido sobre sua herança. Mas o resgatador retomou: então não posso resgatar para mim, para não prejudicar a minha herança. Resgata para ti o que eu deveria resgatar, pois eu não posso. Ora, antigamente em Israel, a propósito do resgate e dos negócios em geral, fazia-se o seguinte: para garantir a palavra, o sujeito tirava a sandália e entregava ao parceiro. Era esse o costume em Israel. Disse então o resgatador a Boaz: toma, e tirou a sandália. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: todos vós sois testemunhas de que hoje adquiri das mãos de Noemi tudo o que era de Elimeleque, de Maalon e de Quelion. Eu também adquiro para mim como esposa Rute, a moabita, mulher de Maalon, a fim de restaurar o nome do falecido sobre sua herança, para que seu nome não seja cortado do meio dos seus irmãos e da porta de sua cidade. Hoje vós sois testemunhas. Os anciãos e todo o povo reunidos à porta da cidade responderam: somos testemunhas. E o Senhor te conceda que a mulher que vai entrar em tua casa seja como Raquel e Lia, as duas que construíram a casa de Israel. Que faças fortuna em Éfrata e sejas famoso em Belém. E tua casa seja como a casa de Farés, que Tamar deu a Judá, graças à descendência que te dera o Senhor por meio desta jovem. Boaz casou-se com Rute, tornando-a sua esposa. Eles se uniram, e o Senhor fez que ela concebesse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Seu nome seja famoso em Israel. Que ele seja quem restaura a tua vida e te sustente na velhice, pois nasceu de tua nora que te ama, e para ti é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou a criancinha e, pondo-a no colo, passou a cuidar dela. Quando as vizinhas chegaram para dar o nome, diziam: nasceu um filho para Noemi. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são as gerações da linhagem de Farés. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Provérbios capítulo 6, versículos 1 ao 11. Meu filho, se ficaste fiador do teu amigo, ou prendeste a tua mão com um estranho, com as palavras da tua boca te enredaste, e ficaste presos por teus próprios discursos. Faze, pois, filho, o que te digo e livra-te a ti mesmo, pois caíste nas mãos do teu próximo. Corre de cá para lá, prostra-te, insiste com o amigo. Não concedas o sono a teus olhos, nem descanso às tuas pálpebras. Escapa da rede como a gazela, ou como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa seu proceder, e dela aprende a sabedoria. Ela, embora não tenha chefe, nem vigilante, nem príncipe, prepara seu alimento no verão, e ajunta no tempo da ceifa sua comida. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco cochilas, um pouco cruzas os braços para dormires, e a indigência virá a ti como um andarilho, a miséria como um homem armado. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos juntos na escuta da Escritura. Hoje, no capítulo 9 dos Juízes, aparece Abimeleque. Abimeleque que quis governar o povo a todo custo, e para isso fez o que desagrada ao seu pai,
fez também o que desagrada a Deus. Matou inclusive os seus irmãos, menos Joatão. Joatão, olhando para o seu irmão e para todo o contexto em que vivia, apresenta a história das árvores que decidiram ungir um rei para governá-las. A oliveira, a figueira e a videira não quiseram reinar, não aceitaram reinar. E então aparece o espinheiro. No caso, o espinheiro é Abimeleque, que, fazendo o que desagrada ao seu pai e também fazendo o que desagrada a Deus, matando os seus irmãos, se proclama rei do povo. A sede de poder é terrível. Que nós não tenhamos este desejo de poder, mas que o verdadeiro desejo do nosso coração seja servir do jeito de Deus. Podemos aprender isso com Abimeleque no dia de hoje. O texto também nos apresenta a luta de Gaal contra Abimeleque, mas Gaal é vencido. Depois, Abimeleque morreu. Morreu, segundo o texto, porque fez o mal ao seu pai e aos seus irmãos. Depois de Abimeleque, que morreu, aparecem os juízes menores, Tola e Jair, que governam o povo por alguns anos. Logo depois, aparece todo o problema com os amonitas. E o povo de Israel, que havia sido infiel, a um determinado momento diz: pecamos. Novamente o povo se reconhecendo pequeno diante de todo o bem que Deus lhe fez. E Deus continua sendo bom, porque faz surgir Jefté. Jefté, que havia sido expulso da sua terra, da sua casa por seus irmãos, agora é procurado e convidado pelos anciãos a governar o povo. E, sabendo de toda a dificuldade na batalha contra os amonitas, Jefté faz uma promessa de oferecer em holocausto a primeira pessoa que passasse pela porta e viesse ao seu encontro. E Jefté vence a batalha contra os amonitas. E a primeira pessoa que passou pela porta foi sua filha única, e ele a oferece em sacrifício. Com Jefté aprendemos o valor das promessas. Os votos que fizemos, os compromissos que assumimos, precisam ser vividos na fidelidade. O voto, o compromisso do matrimônio, da vida religiosa, do sacerdócio, precisa ser levado em frente. Não podemos desistir ou fazer com que a promessa seja desvalorizada. Lemos também hoje o capítulo 4, o último do livro de Ruth, onde Boaz, que possui a terra, que era de Elimeleque, seu parente, ele casa-se também com Ruth. E eles têm filhos. Filhos para Noemi, filhos de Ruth e Boaz, para honrar a geração, a vida de Elimeleque. É Deus que continua sendo fiel ao seu povo, mantendo as gerações. Aprendemos tanto destes textos. Em primeiro lugar, mais uma vez, sobre a inclinação que temos de nos desviar do Senhor. Em segundo lugar, que quando reconhecemos o nosso pecado, Deus manifesta a sua bondade, enviando as pessoas para nos liderar. Em terceiro lugar, que a sede de poder sempre nos engana. Somos convidados hoje a sermos de Deus, a confiarmos em Deus, a deixar-nos conduzir por Deus e, acima de tudo, a crescer na humildade. Que no dia de hoje nós aprendamos, como diz o livro dos Provérbios, com a formiga, que não é preguiçosa. Por isso, que nós façamos aquilo que Deus quer que façamos, na dedicação, no esforço, na generosidade e na humildade.
Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!